Fala galera, Dizascope, eu sou o Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus. Nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre burnout. Você não pode perder, fica aí para o podcast Divinamente de hoje. E antes da gente começar e eu apresentar para você o nosso convidado de hoje, que já esteve aqui e que vai abençoar demais a nossa vida, eu quero comunicar a você que agora o Divinamente tem uma clínica. Durante muito tempo temos recebido pedidos de irmãos e irmãs que me demandam, que chamam a gente, chamam a equipe falando: indica um profissional de saúde pra gente, indica um médico, indica um psicólogo, como é que eu me cuido bem com essa perspectiva também, com esse entendimento da minha fé e o respeito à saúde. Então agora nós temos a Clínica Divinamente. Eu quero deixar aí o convite para você conhecer os nossos profissionais. Tudo, gente, ó, lá o pré-requisito tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ser bom, tem que ser competente. Então se você quiser conhecer, o link vai estar aí na descrição para você conhecer a Clínica Divinamente. Meu amigo, pastor Tiago Mates, que alegria ter você aqui. Alegria toda minha, Johnny. Muito feliz, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade. É uma honra muito grande ter você aqui. Já esteve alguns meses atrás, falando com o Douglas, falando sobre o seu primeiro livro. Isso. Jesus não é quem você pensa. Foi muito bom assistir o papo. E você pastoreia a igreja Red em Indaiatuba. Isso mesmo. Que legal, há 11 anos já. 11 anos. Uma igreja linda, muito relevante lá na cidade e na região. E que prazer ter você aqui, viu? Alegria toda minha, Johnny. Obrigado. E hoje a gente vai falar sobre o seu novo livro sobre burnout. Você consegue mostrar aí pro pessoal? Tá saindo agora, essa semana, lançamento. Exatamente. Pela Thomas Nelson. Pela Thomas Nelson. Esse livro acabou de ser lançado na Bienal, ali em São Paulo. E a gente está muito feliz, porque é um tema importante, né? Sim. Urgente, necessário. E é isso. E qual foi o contexto para que você entendesse que precisava escrever sobre burnout? Johnny, o contexto foram duas coisas principais. A primeira teve a ver com as pessoas, né? Como pastor, a gente está constantemente ali atendendo, aconselhando, então ouvindo as pessoas. Então a nossa matéria-prima ali é justamente as dores, os dilemas pelas quais as pessoas estão passando. E eu comecei a ouvir muito a expressão: estou cansado, não aguento mais, não adianta dormir, eu durmo e eu continuo cansado, eu tiro férias e não adianta. E eu comecei a perceber, não, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo que não é normal, isso é um sinal de alerta e eu quero estudar mais sobre isso, né? Então a grande quantidade de pessoas falando sobre isso. Ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que eu não estava bem. Eu estava passando por um tempo, há cerca de, se não me engano, há 2 anos atrás, eu estava passando por um tempo de muita irritação, eu estava com o pavio muito curto, a flor da pele, as emoções, né? E a gente estava passando por um período muito difícil, que era aquele período político. E esse período para os pastores também foi um momento muito difícil, né? Inclusive, lá nos Estados Unidos existem dados de que 40% dos pastores deixaram o ministério após as eleições lá nos Estados Unidos. Então, eu nunca vi um dado aqui no Brasil sobre isso. Mas lidar com a polarização da igreja e do país naquele momento, para nós pastores, foi desgastante. E não só isso, mas o ritmo do ministério, né? As demandas ministeriais. Eu comecei a perceber que algo não estava bem em mim e que eu precisava tomar uma nova atitude, assumir uma nova postura, estabelecer especialmente um novo ritmo, porque senão eu ia sucumbir. E vira e mexe a gente ouve falar de pastores: puxa, tu vê,
parecia que estava tão bem, de Uhum. repente, sei lá, caiu no ministério, aconteceu Sim. algo, ou mesmo em termos de uma doença. Então eu entendi, peraí, eu preciso dar um basta, eu preciso aprender a priorizar algumas coisas na minha vida, como a minha própria Sim. saúde mental, emocional, física. E foi ali que eu decidi, eu quero me dedicar a isso, eu quero debruçar sobre esse tema, buscando um caminho para minha saúde Legal. espiritual, emocional, e comecei a estudar sobre o tema. E comecei a estudar na palavra, Uhum. mas também estudar aquilo que estudiosos do tema, né, sejam médicos, neurocientistas, psicólogos, sociólogos, o que eles tinham a dizer sobre a nossa cultura, o nosso tempo. Então, o que eu posso dizer desse livro é que esse livro ele é um estudo profundo da palavra, do texto, ele é um estudo profundo do nosso tempo. Legal. E ele cria essa conexão entre o texto e o nosso tempo para falar de um assunto tão importante que, na verdade, a palavra de Deus já falava. Sim. Né? Apesar de ser um tema, um assunto extremamente atual. Essa nomenclatura é atual. Exatamente, a nomenclatura é atual. Mas a questão do esgotamento já estava muito presente lá na palavra há milhares de anos atrás, há muitos séculos atrás, né? E a Bíblia já tinha muito para nos ensinar. Inclusive, uma frase do Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Sim. E foi ali quando, estudando sobre o tema, eu decidi pregar sobre isso para a igreja. E aí eu fiquei assustado, eu comecei uma série na igreja chamada Burnout, e a série foi, assim, uma das séries mais marcantes da nossa história. Ali eu percebi que, de fato, aquele tema era importante, relevante e urgente. E eu lembro que no final do primeiro culto eu perguntei aqui, quem se sente esgotado, eu quero que fique de pé. A igreja inteira ficou de pé nos 3 cultos. E ali a gente olhou e falou assim, não, para tudo. Esse tema é importante, as pessoas estão passando por isso, as pessoas estão sofrendo, muitas delas estão sofrendo caladas, em silêncio, né, vivendo uma vida de silencioso desespero, porque muitas vezes falar pode denotar assim fraqueza, né? Porque para muita gente esse tema ainda é assim, não, mas isso aí é frescura. Sim. Que frescura, porque na minha época não existia esse tipo de coisa. Então a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que o que eu tô feliz com o livro é essa oportunidade da gente abrir o jogo, da gente colocar as cartas na mesa e falar abertamente sobre isso de maneira muito sincera e autêntica, porque nós não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos e temos muitos pontos a tratar sobre esse assunto. E eu acho interessante essa correlação, porque eu vejo Paulo escrevendo a Timóteo, ele dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso você vai salvar tanto a você como aqueles que te ouvem, né? Essa perspectiva do cuidado individual de ti mesmo e o cuidado pastoral, o cuidado da doutrina e da saúde do que está sendo entregue aos irmãos e a saúde, consequentemente, dos irmãos, durante muito tempo parece que a gente priorizou um dos lados ali, a gente não, ou nenhum dos dois, na verdade a gente foi muito superficial nos dois, no autocuidado, no cuidar de ti mesmo, nessa percepção, cara, eu percebi que alguma coisa em mim não está legal. Era muito comum até pouco tempo atrás a gente jogar isso para debaixo do tapete, a gente repreender esses sintomas, repreender a irritabilidade, repreender o cansaço, repreender. Eu tô percebendo que tem alguma coisa anormal, mas eu vou repreendendo, eu vou dizendo é o inimigo que tá furioso com a obra que eu tô fazendo aqui, é porque a igreja tá avançando, e aí não percebe esses sinais, não tem um cuidado adequado consigo mesmo. E até o cuidado da doutrina, o cuidado do rebanho, o cuidado do povo, por vezes era comum acontecer também, isso obviamente não é uma crítica à igreja de forma alguma, mas talvez ao tempo, ao contexto e a forma como a gente enxergou parcialmente a situação, a gente olhar para o sofrimento apenas do ponto de vista pecaminoso, né? Tá fraco, não tá conseguindo desempenhar, tá exausto, tá cansado, tá sobrecarregado, e a gente dizer, poxa vida,
é uma igreja que não está vivendo avidamente tudo que Sim. pode espiritualmente, porque está em débito espiritual, enfim, tem essas limitações. E esse entendimento da igreja madura de Cristo, essa igreja que entende que Cristo Jesus é resposta para nós em todas as áreas da vida, e Cristo é 100% homem, ele é humano e é divino, é o divino e o espiritual, o natural e o sobrenatural, e a gente ter essa consciência de que a palavra tem resposta, a palavra, e eu não preciso negligenciar a minha humanidade, eu não preciso reprimir a minha humanidade, os meus sentimentos, sintomas, aquilo que eu estou vivenciando, pelo contrário, isso precisa ser valorizado, precisa ser trazido para a luz da palavra, ser aprofundado, para que agora não apenas a minha humanidade seja expressada, mas aquilo que há de Cristo em mim também possa ser expressado de forma completa. Muito interessante o que você está falando, Johnny, porque de fato eu acredito que muito daquilo que nós fazemos, a maneira como nós agimos, reflete as nossas crenças. E talvez ao longo do tempo a gente colocou muita ênfase nessa questão da divindade de Cristo, e nós olhamos muito para esse aspecto da pessoa de Cristo e do ministério de Cristo, e ali nós traçamos um paralelo para o nosso ministério. E esse foi um erro também nosso, porque nós não somos necessariamente autossuficientes como Cristo é. Sim. Né? Pelo contrário, Dallas Willard, uma das coisas que eu falo no livro é que esse é o nosso erro, nós não somos autossuficientes. O problema é que nós, e esse é o erro de muitos pastores, nos colocamos num pedestal. Nós gostamos desse lugar no pedestal. Nós gostamos que as pessoas nos admirem com aquela admiração absurda de um grande homem de Deus, admirável, santo. Só que aquilo que nós achamos que é legal, na verdade, acaba se tornando a prisão que nós construímos para si mesmos. Se torna uma masmorra aquilo. Porque nós vivemos nessa dependência da admiração, da expectativa, do suprir aquilo que as pessoas esperam de nós, e nós precisamos manter a nossa pompa de papa, né? Porque eu sempre brinco o seguinte, que antigamente, antes do cara se converter, quando ele era católico, ele adorava o Papa, ele adorava o Santo Jorge. Agora que ele se converteu, ele adora o Pastor Jorge, né? Então o que acontece? O Pastor Jorge, ele se coloca numa posição que ele não está se sentindo bem. Sim. Ele não está 100%, mas ele não se sente com liberdade para abrir o jogo e falar, gente, não tô bem. Não, peraí, você é um homem santo. Como assim homens santos não estão bem, entendeu? A igreja tem expectativa que ele pregue todo domingo, a igreja tem expectativa que ele visite, a igreja tem expectativa... Então, esse cara, em nome do querer estar nessa posição, né, nessa plataforma, ele fica tentando manter uma imagem diante da igreja de que tá tudo bem, de que não tem problema no casamento, de que não tem problema na saúde. Só que chega uma hora que o preço, isso custa caro, a conta chega. E aí é o que a gente ouve falar, por exemplo, de muitos pastores por aí. Vira e mexe a gente ouve falar, um pastor se suicidou. Outro pastor se suicidou. E esse foi um outro dado alarmante, que eu parei para perceber, puxa, peraí, o que está acontecendo? Né? E a gente precisa repensar também, e aí olhar para esse fator da humanidade de Cristo, e lembrar que nós somos humanos e completamente dependentes de Deus, né? Como ele mesmo disse em João capítulo 15, versículo 1, tá aqui, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. E vocês darão muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, nós não somos capazes por si mesmos, nós somos completamente dependentes. A verdade é que nós somos frágeis. E eu acho que o grande lance para a gente começar a tratar esse assunto é reconhecer. É abrir o jogo, é tirar as máscaras, é a gente parar de fingir, né? Ser uma coisa que a gente não é de fato, é a gente reconhecer que nós somos extremamente frágeis, dependentes.
E nós precisamos sim atentar bem para a nossa vida, e isso não só atentar bem para a nossa teologia, né, para o nosso conhecimento. Não é só a doutrina, é Exato. o útil mesmo. Porque nosso conhecimento desemboca numa vida prática, Sim. né? Nosso conhecimento de Deus precisa desembocar numa vida que reflete isso em todas as áreas, em todas as dimensões do nosso ser. O nosso ser não é só um ser espiritual, Sim. né? Nós temos um corpo, né? Então nós temos essas questões emocionais, Sim. e é importante a gente tratar Sim. todas essas Sim. questões, né? O natural é tão importante na minha compreensão do evangelho, que Jesus, enquanto homem, encarnou e habitou entre nós, veio mostrar o que é ser humano, como os humanos foram feitos para ser, mas existe uma própria teologia para o corpo. A igreja representa o corpo de Cristo, então você vê que o corpo, o natural, que é frágil, mas ele tem uma ênfase de cuidado no evangelho. E Cristo lá o Paulo escrevendo aos Efésios, falando acerca de Cristo, ele diz: vós maridos, vocês devem amar e cuidar da esposa como Cristo. E a ênfase ali é: cuide do seu corpo, a esposa é o seu corpo, então você deve alimentá-la, nutri-la, você deve cuidar dela como Cristo. Então a ênfase ali me parece assim: cuide do seu corpo como Cristo cuida do dele. Sim. Então existe uma ênfase nesse cuidado do natural, nessa percepção, nessa valorização do cuidado do corpo, do natural. O sobrenatural não é antinatural, né? Boa. Ele vai além, ele não anula o natural. A natureza é algo que expressa Deus. Então esse cuidado, essa percepção com o corpo, com o que eu estou percebendo, sentindo, com a forma como eu vivo, a rotina, os limites, o sono, a alimentação, tudo isso é espiritual também. Porque o espiritual não é antinatural, né? Vai além, né? E como é que você definiria, talvez tem gente nos ouvindo agora que percebe alguns dos sinais, como é que você definiria o burnout a partir dessa... Não precisa ser uma definição puramente clínica, mas a partir dessa visão pastoral, sociológica, psicológica, médica, dessas pesquisas que você fez, de que forma você explicaria o burnout para quem está nos ouvindo? O burnout eu definiria de maneira bem simples e objetiva como quando nós temos esse sentimento de que não temos mais forças. Nossa energia foi drenada. E já não basta mais uma noite de sono. Eu durmo e eu acordo e eu já perdi o ânimo. De certa forma, parece que a vida perdeu o brilho. Eu já não consigo mais sonhar. Eu já não consigo mais ter uma perspectiva para frente. É um esgotamento profundo, né? Tanto que a palavra burnout significa literalmente isso, né? Que é a ideia de queimar até acabar. Só que a partir do momento que o palito de fósforo queimou, já era, ele não volta mais. E o burnout é mais ou menos isso, né? É essa ideia de que você entrou num nível de esgotamento que existem coisas mais profundas que precisam ser tratadas, restauradas, revitalizadas na sua vida. Sim. E esse burnout que hoje tem até um CID, né? Uma classificação de doenças, tem uma nomenclatura moderna, mas como a gente dizia lá no início, é uma questão já quase que desde que o mundo é mundo e que seres humanos existem, limites estão sendo testados e de tempo em tempo a gente tem. Mas penso eu que o burnout também é além de ser uma condição, uma doença clínica, além de ser uma doença psíquica, do cérebro, do corpo, uma doença sistêmica, que tem sim alguns aspectos envolvendo a espiritualidade também, a forma como a gente se vê diante de Deus e como a gente se vê em nós e diante do mundo. Mas o estilo de vida que a gente vive hoje, talvez a gente possa dizer que é uma doença também social. É uma patologia social. Que aspectos da nossa sociedade conduzem
a essa pandemia de burnout? Eu acho que uma coisa que eu acho importante também falar, e eu começo o livro por aí, essa questão da espiritualidade, como também a razão que muitas vezes pode desencadear esses problemas físicos, né? Sem dúvida nenhuma. De certa forma, todas as nossas doenças, tudo aquilo que nós sofremos é decorrente das consequências do pecado e desse afastamento de Deus. E às vezes a gente só olha para a casquinha, para a superfície, e é que nem aquela questão que eu te mostrei aqui no livro, né? Tem uma página aqui que eu mostro justamente essa questão do iceberg, né? Por quê? Porque o iceberg, ele tem uma parte externa, mas ele tem uma parte interior, uma parte submersa, que muitas vezes é muito maior do que a parte externa. E as causas do burnout também são muito parecidas com essa ideia do iceberg, né? De questões muito interiores. Então, vou dar um exemplo. Elias foi um dos maiores homens de Deus da história bíblica. Ele foi um grande profeta. Ele foi usado por Deus para operar grandes milagres, para enfrentar e confrontar um dos piores reis de Israel, que foi Acabe e sua esposa Jezabel. E depois de um dos maiores momentos da história dele, que é quando ele está lá no Monte Carmelo, e ele vence, né, aquela batalha UFC dos deuses lá no Monte Carmelo, ele mata 850 profetas de Baal e Azerá. E logo depois desse grande momento de demonstração de poder, nós vemos que uma notícia lá, né, de que Jezabel diz que vai atrás de Elias, não vai desistir, faz com que Elias caia num esgotamento assim profundo e absurdo, ao ponto de ele falar assim: Deus, para mim, tira a minha vida. Logo depois de um dos maiores momentos da história dele, parece que ele vive essa montanha russa emocional, onde ele foge, ele se esconde e ele fala: Deus, eu não aguento mais, tira a minha vida. Então, a primeira coisa que eu vejo aí é que o burnout, qualquer um de nós está suscetível a viver algo assim, né? Pode ser um grande pastor, pode ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, qualquer pessoa pode passar por isso. Só precisa ser homem, no sentido de ser humano, ser né? humano, né? E é interessante que um dos primeiros estudiosos do burnout, se não me engano, foi na década de 80, ele fez uma descoberta que ele disse o seguinte, que o burnout está muito ligado à frustração. Quando nós trabalhamos muito por algo, nós construímos uma expectativa de que o resultado vai ser esse. E quando o resultado não acontece conforme aquilo que nós esperávamos e que tanto nós nos esforçamos e desdobramos, então isso gera uma frustração profunda. E essa frustração por não ter alcançado o resultado que eu esperava e queria, me leva a um estado de esgotamento profundo. Isso descreve exatamente a situação de Elias. Por que Elias estava esgotado? Porque ele esperava um outro resultado. O resultado que ele imaginava não teve. Ele imaginava que agora Israel finalmente reconheceria que Deus é o único e verdadeiro Deus. E que finalmente Acabe e Jezabel iam dizer assim, caramba, agora não há mais o que dizer, né? Deus, o Deus que Elias prega é o Deus verdadeiro. Mas de repente não, o resultado não veio como ele esperava e ele tem que continuar fugindo. Isso leva ele a cair no esgotamento. E é interessante a maneira como Deus vai tratar o esgotamento de Elias. Eu brinco que são os 4 Ds, né? Descanso, primeira coisa que ele vai fazer, a gente falou do corpo, dorme. Primeira coisa que ele faz, dorme. E Elias dorme pra caramba. Então, aí a gente pode tratar que o sono é uma questão espiritual. Foi Deus quem nos deu esse recurso que é dormir, como uma das maneiras mais incríveis da gente encontrar renovo, restauração, revitalização. Depois disso, o segundo D é dieta. Porque ele envia um anjo, Masterchef, que prepara um pão gostoso, água, nutrientes. Então, o primeiro D é descanso, o segundo D é dieta, o terceiro D é desabafo. Porque ele fala assim, vai lá para o Monte Carmelo, e aí Deus pergunta assim, que foi, Elias? E aí eles, porque blá, 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 porque aconteceu. E Elias começa a falar. E às vezes é isso, às vezes a gente só precisa sentar e poder também botar para fora. Desabafo. E o quarto é deleite, né? Porque Deus fala assim, Elias, olha para mim, olha para minha grandeza.
E a partir do momento em que Elias contempla a grandeza e a soberania de Deus, Elias entende assim, caramba, Deus é poderoso. Então eu preciso lembrar que Ele é soberano e está no controle da minha vida, e que a minha expectativa, esperança não deve estar no resultado das circunstâncias, mas simplesmente na grandeza e no caráter, na bondade do meu Deus, né? Então, talvez o burnout pode ter sido startado a partir do momento em que eu tirei o foco da soberania e do poder, do cuidado de Deus na minha vida, e eu coloquei nas circunstâncias que eu esperava viver na minha vida. Então, essa é uma questão, por exemplo, a questão da frustração que eu trabalho aqui a partir do que um médico, né, estudou a respeito do tema. Agora, dentro dessa questão, né, que você está falando das questões da sociedade, uma delas é aquilo que o Hans fala no livro dele, Sociedade do Cansaço, né? O sociólogo coreano, eu cito muito ele nesse livro, e no Sociedade do Cansaço ele traz uma das características da nossa sociedade que, para mim, é uma das causas do que a gente está vivendo, que é a cultura do desempenho. A gente hoje está vivendo debaixo de uma cobrança, uma pressão muito grande para dar resultado. Então, se antigamente o problema era trabalhar para um chefe ditador, hoje nós somos nossos próprios ditadores, nós somos ditadores de si mesmos. E nós colocamos sobre nós mesmos essa cobrança de que eu preciso dar resultado, eu preciso chegar lá porque o fulano... E aí as redes sociais intensificam esse sentimento de insatisfação nossa, de ainda não cheguei lá, preciso chegar lá porque o coach chegou, porque o cara do Instagram chegou, porque meu amigo tá vendendo, tá fazendo, tá produzindo, tá todo mundo produzindo, o mundo produz, e o mundo diz que você tem que produzir, e você consegue produzir, e você precisa produzir em X tempo. E aí você olha no Instagram, e a gente comete esse erro que alguém já disse, né, de comparar os nossos bastidores com o palco da vida dos outros. E aí é uma comparação injusta. Então eu acho que essa busca por desempenho, por chegar lá, está nos levando a uma autodestruição. Então, essa é uma das outras questões também que a gente precisa trabalhar. Outra é a pressa. A gente vive numa sociedade apressada. A gente está sempre correndo. Eu acho que a pressa hoje é uma das coisas que tem nos levado a esse adoecimento. Né? Nós estamos vivendo num ritmo que não fomos criados para viver. E é um ritmo tanto da maneira como nós trabalhamos, como nós nos movemos de um lugar para o outro, é o ritmo com que a gente absorve informação, é o ritmo e a quantidade, né, de conteúdo que a gente está assistindo, de entretenimento, de internet, de informação, de notícia. E eu acho que um dos maiores sintomas eu vejo ali no mercado, né? Na hora que a gente vai para a fila do mercado, aí você olha para as filas do lado, você já fica de olho assim, percebam esse sintoma. Você olha para a fila e fala assim, qual é a fila que está menor? E você fica lá preocupado, nossa, aquela fila foi antes de mim, porque aqui me atrasou. E você fica estressado na fila do mercado. Aí você tá no carro, você fica estressado porque você já tá procurando qual é o lado da rua que os carros estão andando mais rápido. Você não quer parar no farol, e aí você fica estressado, e você buzina, e se alguém buzinou para você, então essa irritabilidade, isso é um sintoma de que algo não está bem em nós. Então são algumas questões da nossa sociedade que estão nos afetando. E você coloca muito bem que o burnout, até clinicamente falando, né, a definição clínica, ele tem a ver com o trabalho, né? Ele é uma síndrome do esgotamento profissional. Tem tudo a ver com isso, com o desempenho, com performance. Tem tudo a ver com uma expectativa criada de realizações, né? Então, ele é um problema performático. Exato. E aí, essa performance tem sim uma expectativa de resultado, e obviamente a gente sempre cria expectativas. A questão, creio eu, que não é não criá-las, é ajustá-las à vontade de Deus, né? E submetê-las à soberania de Deus, como você estava falando acerca de Elias. Mas essa questão do trabalho
do que a gente está entregando, do que a gente está fazendo, do que a gente está performando, é marca muito característica do nosso tempo hoje, mais que em qualquer outro tempo, que a gente tem acesso a muito mais resultados bem-sucedidos do que em qualquer outro momento da história. Quando a gente está falando de cristãos, a gente coloca uma pressão ainda um pouco maior. Quando a gente está falando de pastores que estão trabalhando em nome de Deus, fazendo para Deus, parece que os limites ainda se tornam cada vez mais imperceptíveis ali, né? Mais difíceis de serem encontrados, inatingíveis. E talvez, eu estava lendo dois textos alguns dias atrás, e aquilo me chamou muito a atenção, né? Jesus dizendo assim aos discípulos: a obra que o Senhor me deu, a obra que o Pai me deu, eu concluí. Eu falei, poxa vida, como assim? Continuou tendo um monte de doente, continuou tendo um monte de pecador, continuou tendo um monte de gente precisando da ação. Tanto é que a igreja está até hoje cumprindo essa obra de Cristo, mas essa consciência de que essa aqui era a minha obra que eu tinha que fazer, esse jugo dele que nos une a ele. Então a gente vai fazer o trabalho que ele está fazendo, na direção dele, na velocidade dele também. E é depois desse trabalho certo com Jesus que ele diz: aí vocês vão encontrar descanso para sua alma, né? Então tem uma leveza que já vem só de vir até Jesus, mas tem um descanso que vem desse lugar de humildade, de mansidão e de ajustar a velocidade, de ajustar a direção, de ajustar o ritmo da vida ao ritmo de Jesus. E eu queria pegar um gancho num dos capítulos do livro. Você falou sobre frustração, e eu acho que é necessário demais a gente aprender sobre isso, a gente mergulhar nesse tema da frustração, porque ele é um tema espiritual, ele é um tema emocional. A gente vai ter que aprender a lidar com esse desconforto da frustração que Elias não soube lidar, e muitas vezes a gente vai se ver frustrado por Deus, porque Deus tem um plano melhor pra gente, porque a vontade dele é melhor que a nossa. Então o único jeito dele fazer a dele é se ele frustrar a nossa. A gente vai ter que lidar com a frustração. Mas você fala também bastante aí sobre o excesso de informações, sobre essa questão das redes sociais e esse mundo digital de hoje. Como que isso afeta dentro do contexto do burnout? Tá. Isso afeta muito, e muitas vezes de maneira sutil e inconsciente da nossa parte, porque para nós hoje é muito natural chegar do trabalho em casa, ligar a televisão, ligar o Netflix, e a gente tem se tornado cada vez mais asfixiado e viciado em séries de entretenimento. Então nós buscamos o escape do cansaço, o renovo do cansaço no entretenimento. Na distração. Na distração. E essa distração, esse entretenimento tá fazendo a gente consumir uma porção de lixo. Na verdade, não são coisas boas. Que né? mais sobrecarrega a nossa mente. Que mais mente, sobrecarregam a nossa mente e geram ainda mais uma busca, porque você vai ligar uma série com pessoas que têm um padrão de beleza, que têm um padrão de corpo, que têm um padrão de vida. E querendo ou não, isso vai aos poucos criando para nós um padrão, uma mentalidade de como precisa ser a minha vida, onde que eu preciso chegar. Tem uma cosmovisão ali do que é sucesso, né? Exatamente. Então, tem um livro muito legal que eu cito muito nesse livro. Então, eu trouxe um resumo do Pirâmide da Sabedoria. Sim, que a gente lançou aqui pela Desascope. Exatamente. Né? Na nossa loja aí, esse junto livro é já. fantástico. A gente podia até colocar junto aí. Você compra os dois, hein? Bora. O PEC saúde mental, emocional, né? Então, no Pirâmide da Sabedoria, ele também traz essa ideia de a gente fazer uma dieta de informações. Sim, coloca a pirâmide alimentar. Exato. A gente faz dieta de alimento. A gente precisa começar a fazer uma dieta de informação. Sim. Que tipo de informação eu tô consumindo? Que tipo de música eu tô consumindo? Que tipo de série eu tô consumindo? Que tipo de conteúdo realmente eu tô absorvendo para minha vida? Porque existe um conteúdo, como por exemplo a palavra de Deus, que é vida. Jesus Cristo disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o teu cansaço, o teu esgotamento, muitas vezes aponta para uma sede da alma.
É a alma gritando, é a alma clamando, porque a nossa alma depende da palavra de Deus, que é alimento. A palavra de Deus não é só um guia, a palavra de Deus é uma fonte de alegria, de contentamento. Então nossa alma tá carente, ela tá gritando. Interessante que, se nós estamos falando de dieta, também existe uma dieta que é uma dieta de alimentos, que é o jejum, onde nós focamos em se alimentar daquilo que é mais importante, que é da presença de Deus. E olha que interessante, qual foi a primeira coisa que Jesus fez antes de iniciar o ministério dele? Antes de produzir, o que Jesus fez? Foi jejuar. Ele foi jejuar, ele permaneceu. Ele passou 40 dias nesse jejum. O que é o jejum? O jejum é um banquete de Deus. Sim. É uma refeição da palavra, de buscar a Deus em oração, me enchendo, me nutrindo de todos esses nutrientes que a palavra me oferece, para que eu esteja cheio de Deus, para que eu permaneça nele e eu seja capaz de produzir a partir daquilo que eu sou nele. E aí que entra uma coisa interessante, que o Tim Keller, ele diz o seguinte no final, tem até aqui uma frase do Tim Keller. No final ele disse assim, ó: você pode tirar quantas férias quiser, se não encontrar descanso para sua alma no que Cristo fez na cruz, nunca alcançará o verdadeiro descanso. Muito bom. Então, eu vejo que Jesus, ali no início, ele ouviu a voz de Deus dizendo o seguinte: você é meu filho amado. Antes de Jesus iniciar o ministério, ele já sabia que era amado por Deus. Não por aquilo que ele desempenhava, mas por aquilo que ele era. Não tinha feito nada ainda do ministério. Esse é um dos segredos que Jesus também nos ensina. Sim. Aprendam de mim. Porque eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Porque se eu não entender quem eu sou em Cristo com a minha identidade, eu vou tentar provar algo para todo mundo. E é o que muita gente está vivendo hoje. Sim. Vive essa busca por desempenho, vive esses problemas financeiros porque está querendo comprar o carro, a roupa, porque quer provar para todo mundo que é. Mas você não precisa provar para ninguém, você só precisa compreender o amor que Deus tem para você quando ele diz o que ele diz para Cristo, ele diz a nós por meio de Cristo. Sim. Você é meu filho amado e eu tenho muito prazer em você. Então, peraí, a gente vive buscando agradar os outros, né? Buscando esse reconhecimento. Peraí, eu tenho o reconhecimento do Deus do universo através de Cristo, né? Por meio do sangue dele que me purifica de todo pecado, eu sou aceito, eu sou amado, eu sou acolhido, eu sou... Deus diz, você é meu filho amado e eu tenho muito prazer em você. Então, peraí, você está querendo provar o que para quem? Deus te ama, Deus te aceita e Deus tem prazer na tua vida em quem você é, por meio de Cristo Jesus. Sim. Então eu preciso aprender a me saciar nessa verdade. Minha identidade está no que Cristo fez por mim e quem eu sou por meio daquilo que ele fez, né, como filho de Deus. E quando eu vou trabalhar, eu não vou mais tentar provar algo para alguém. Eu vou trabalhar porque eu já estou realizado, porque eu já sei quem eu sou. E essa convicção, então, me leva a ter uma outra postura. Né? E até nesse texto da tentação de Jesus, ele está em jejum. E hoje até, a gente estava falando de redes sociais, né? Hoje se tem um termo que é um tanto quanto contraditório, mas que o sentido dele faz muito sentido, que é a ideia do jejum de dopamina, de você... Claro que não é um jejum propriamente de dopamina, mas é um reset desse sistema dopaminérgico do nosso cérebro que tem tudo a ver com o excesso de informação, com os estímulos dos eletroeletrônicos e das redes, enfim, de gerar essa coisa do eu quero ver mais, eu quero saber o que vai acontecer no próximo episódio, ou a próxima notificação, ou essa rolagem do Instagram para ver o que vai estar lá e a curtida, enfim. E um termo que tem se popularizado, que não é bem um jejum de dopamina, mas essa ideia do para e diminui muito desse excesso de informação, de estímulo, porque isso está te distraindo, está te roubando a sua percepção, a sua sensibilidade, e parece que não, mas isso, a nossa energia mental, ela é um recurso limitado. Exato. Como uma barrinha ali do Street Fighter, que você tinha lá, você apanhava, uma hora acaba. E a nossa
energia mental, o fôlego da mente, ele também é limitado. E a gente parece que não, mas cada notificação, cada informação, cada consumo de algo que a gente está fazendo ali tá roubando um pouco de nós também. E ter períodos de jejum de estímulos, dessa infoxicação, né? Que nos contamina tanto. E essa obesidade mental que o Pirâmide da Sabedoria até usa também o termo, eu penso que faça muito sentido. E aí o diabo aparece, e aí eu acho que conecta muito com isso que você estava dizendo, né? Jesus estava em jejum, quando ele sente fome, o diabo aparece, e a tentação é justamente o diabo tentando atrelar a identidade de Jesus primeiro ao que sente. Então, ó, você está com fome, transforma a pedra em pão. Então, a primeira tentação é, seja identificado por aquilo que você está sentindo. A segunda, ele leva Jesus no pináculo do templo e diz, se joga daí. Ou seja, dá um espetáculo, faz algo de alta performance. Então, a sua identidade está muito atrelada àquilo que você performa, aquilo que você faz. E depois ele mostra todos os reinos, e aí a questão é a riqueza, é o que você tem. Então ele tenta 3 tentações: identificar pelo que sente, pelo que faz ou pelo que tem. E é o contexto cultural que nutre essa indústria do burnout, né? Porque é a gente tentando de alguma forma se sentir aliviado, transformando pedra em pão. Ao invés de pegar o pão da palavra de Deus ali, a gente fica com um monte de pedras se alimentando delas, a gente fica tentando performar e fazer grandes realizações para ter algum tipo de reconhecimento, para ter algum tipo de conquista. E aí a frustração quando a gente não chega nesse lugar vai é um feedback positivo atrás do outro, vai retroalimentando um sistema que nos mata. Parece que é um problema comum do nosso tempo, mas isso é muito sério, né? Muito sério. Perfeito, Johnny, tua percepção. E aí a gente chega num ponto crucial, porque a notícia que eu tenho para dar é terrível. O mundo não vai mudar. A coisa só vai piorar. Né? Jonathan Sachs, que é um judeu, ele disse o seguinte, que não sabemos exatamente para onde a humanidade está caminhando, mas sabemos que ela está indo rápido nessa direção, né? Então, assim... não sei pra onde, mas eu sei a velocidade. Eu não sei pra onde, mas a velocidade E, gente, nós sabemos pra onde né? E eu acredito que as coisas vão se tornar cada vez mais caóticas. Nós vivemos num mundo estressante. Sim. Essa é a realidade, né? E o mundo não vai mudar. Então, o que a gente faz se o mundo não muda? Nós precisamos mudar. São escolhas do coração. São decisões do coração. Tem decisões que têm a ver com questões de princípios, de crenças, de compreensões que eu preciso entender, e afeições da minha vida profundas que eu preciso tratar e saciar em Deus. E há também questões práticas que eu preciso tomar atitudes. Por exemplo, você falou das redes sociais. Agora, as novas gerações, a turminha mais nova, tá com uma onda agora chamada de feed zero. Eles não postam mais foto no feed, porque eles não querem ficar perdendo tempo no feed. Então, a turma tá percebendo que isso não faz bem. Imagina, molecada de 15 anos já tá com burnout. O que tá acontecendo? E quem virar e falar assim, é frescura. Não é. É porque eles já estão vivendo debaixo dessa ditadura, que é essa ditadura do mundo em que nós vivemos, a ditadura da felicidade. Você tem que ser feliz, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E as pessoas estão simplesmente sucumbindo, né, diante disso. Então, o caminho que as pessoas encontram eu vou fazer então dieta de rede social, e essas coisas são legais, mas existe algo muito mais profundo. Elas são paliativas. São paliativas, que a gente precisa tratar diante de Deus e que a gente precisa de ajuda, porque sozinho também a gente não consegue, né? Então, enfim, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar e precisamos ter coragem para falar, não tô bem. E interessante, Johnny, porque coincidência ou Jesuscidência,
A gente está em setembro, que é o mês da saúde mental. E é um mês onde as pessoas estão falando mais sobre esse assunto de gente, esse assunto é sério. Sim. Então, talvez fica uma dica e um alerta para quem está também acompanhando a gente de fazer uma autoavaliação, fazer um exame pessoal, uma reflexão pessoal. E procurar ajuda. Se você não se sente bem, se você percebe que você não está bem, procure ajuda. Sim. E procure, seja um pastor, seja um médico também, nós podemos integrar Sim. essas coisas, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso. Não dá para tratar um cristão com um quadro de burnout só com o cuidado pastoral, Sim. sem essa avaliação e sem esse Sim. cuidado do corpo também. Ainda que muita coisa possa ser melhorada, assim, né? E o ideal é que tenha, assim, esse cuidado pastoral, tenha um cuidado profissional. E também não dá para vou só buscar lá o médico, vou só marcar lá. E não se expor ao discipulado cristão para isso, a um cuidado espiritual para isso. John, A gente precisa integrar essas duas potências, né? Uma das coisas que eu falo no livro que eu cito o livro Sociedade do Cansaço, o Han, que escreveu o livro, ele diz que nós somos a geração doping. Porque ele diz o seguinte, que muito... E aí existem... Vale um alerta. Assim como existem bons pastores e existem pastores que não... Tem pastor que você vai lá falar com ele e vai falar que é demônio, que tem que expulsar, que... E não é isso, né? São questões profundas, espirituais que devem ser tratadas. Assim também existem bons médicos e médicos não tão bons que não estão preparados e muitas vezes banalizaram essa questão da prescrição médica. Tá aí, toma aí. Né? E aí é uma geração dopada, porque pro desempenho eu tenho que tomar. Tem um remedinho que vai te fazer ficar mais focado. Tem um remedinho dormir, que é pra dormir. Agora é pra desligar. Tem o remedinho tem um remedinho pra trabalhar, tem um remedinho pra desligar, tem um remedinho. É uma geração doping, né? Então, assim, o medicamento é importante, mas ele precisa ser prescrito por um médico realmente muito bom, que tenha, especialmente se tiver essa cosmovisão. Sim, essa sensibilidade para o cuidado espiritual também. Espiritual. Então, se você encontrar um médico como esse, como nós temos um aqui diante de nós... E a Clínica Divinamente é só gente assim. Aí é uma joia rara. Eu incentivo para que a gente comece a criar uma cultura de médicos cristãos com essa cosmovisão, e essa visão holística do ser humano, que é do todo, né, do físico, do espiritual, e que é importante tratar tudo isso. Então, terapeutas também, né, psicólogos, terapeutas, todas as profissões da área da saúde com essa cosmovisão, né? Então, o meu desafio para os terapeutas e para os médicos vão procurar estudar teologia, né? Como o Johnny aqui, que acabou de dar um show aqui mostrando que tem um lado também teológico da coisa, a questão mais profunda, que é a questão espiritual. E quando a gente une isso, aí... E até eu quero aproveitar a deixa para fazer um convite, até lá para a igreja, vai ser lá do lado, lá em Campinas, dia 19 de outubro. A gente está organizando o primeiro congresso de profissionais de saúde e estudantes da área da saúde, com essa visão do evangelho, com a cosmovisão cristã em tudo que a gente faz, e levando saúde e evangelho, porque Jesus nunca separou essas duas coisas, né? Jesus ia pregando o evangelho e curando enfermidades. Então, existe um campo a ser explorado por nós profissionais de saúde para conhecer muito de teologia, para usar tudo que Deus tem dado a nós, para a gente mergulhar nisso, para a gente ser não só direcionado, mas também enviado pelo Senhor para campos missionários, para que a gente possa o verdadeiro missionário da igreja hoje são os terapeutas, são os médicos. Sabe por quê? Se não me engano, alguém falou isso, um especialista disse que a doença do século XXI não são mais doenças, as maiores doenças, as maiores epidemias não vão ser virais, vão ser neurais. Exatamente. São problemas mentais, são questões mentais. Então, hoje as pessoas estão adoecendo.
coletivamente. E quem elas estão procurando? Os terapeutas, os médicos, né? Então, se tem um povo hoje que tem alcance na vida de milhares de pessoas e tem uma posição importante de autoridade, é o médico, é o terapeuta. Então, vocês são missionários e precisam se capacitar para servir a Deus como profissionais excelentes dentro da sua área de atuação, mas também com background muito importante dessa cosmovisão cristã. E quero convidar lá todo mundo da Igreja Red, todos os profissionais de saúde lá. A turma da Red já está desesperada falando, Tiago, como a gente pode alinhar isso? Então vai estar todo mundo lá, vai o pessoal ser um vai dia ficar muito feliz especial, da vida. O Douglas vai estar lá, e aí legal. Estamos selecionando muitos profissionais de saúde que têm já carregado isso, vivido dessa forma, pra gente ter um dia de alinhamento e de direcionamento. Então, se você excelente, tá parabéns aí, pela iniciativa. 19 de outubro, participa lá do primeiro congresso de profissionais de saúde do Divinamente. Mas eu queria enfatizar também como a igreja pode estar capacitada para lidar com essas demandas emocionais e para fazer também esse movimento de não é terceirizar, tá com problema emocional, então vai porque eu percebi que houve uma abertura nos últimos 10 anos para se falar, vai lá, procura um cuidado profissional. Só que aí a gente também corre o risco de ir demais pro lado de lá, e aí o cuidado pastoral não ter essa sensibilidade também de falar, não, esse assunto aqui, burnout é um assunto, ansiedade, depressão, é um problema clínico? Sim. Tem questões medicamentosas, terapêuticas para serem tratadas? Sim. Mas existem questões espirituais e a gente vai precisar avançar nessa direção. A igreja sempre vai ser a resposta de Deus para o mundo. Cristo é o homem perfeito e nós não vamos conseguir encontrar essa mudança, como você estava dizendo, o mundo não vai mudar. Quem vai mudar, quem vamos mudar somos nós. E a gente vai mudar nesse processo de transformação, de ser cada dia mais parecido com Cristo e viver cada dia mais com o estilo de vida de Cristo. E você fala um pouco no livro também sobre o essencial e o não essencial. E eu queria que a gente, caminhando pro final, falasse um pouco sobre essa ideia, como a gente discerne o que é essencial e o que não é essencial em um mundo onde tudo parece ser importante, tudo é urgente, tudo é necessário. Você até cita o livro Essencialismo e traz essa cosmovisão. Como que a gente separa o essencial do não essencial? Eu acredito que tem tudo a ver com o ponto que a gente está colocando aqui, que é a cosmovisão cristã. Se hoje eu fosse colocar o dedo no problema, exatamente no lugar que eu vejo que é o problema da maior parte de nós que somos cristãos, é essa falta de compreensão do evangelho e de uma cosmovisão cristã que tem a ver com essa grande história de Deus no mundo que vem sendo escrita lá de trás e conectar as partes, né? O que eu vivo hoje com aquilo que aconteceu lá atrás e está escrito na Bíblia, como tudo isso se conecta, né? Então, eu acredito que o mundo, ele vai tentar vender produto, ele vai tentar dizer que isso é essencial, que você precisa, mas é somente à medida que eu conheço a Deus, é somente à medida que eu compreendo quem eu sou e quais são minhas verdadeiras necessidades, é que eu entendo que o essencial é Cristo. O resto é complemento. Uma das grandes frases do livro é: o essencial é Jesus, o resto é complemento. Então, eu acho que o maior desafio da nossa vida hoje é ouvir o chamado de Jesus e entender quão verdadeiro, quão urgente ele é. Venham a mim. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, pois só eu, posso lhes dar verdadeiro descanso. Então, eu percebo que, inclusive, dentro do que você falou, que até muitos terapeutas estão desesperados. E muitos terapeutas da igreja me perguntam, dizendo assim: Tiago, eu tô chegando num momento que eu não tenho mais recursos. E eu tô começando a perceber que o problema de muita gente, se não de todos, são questões profundamente espirituais com Cristo. Sim. Então, é o dilema até do terapeuta também, né?
Então, eu acho que como igreja nós precisamos acordar, nós precisamos nos unir, pastores, terapeutas, médicos, precisamos falar sobre esse assunto. Porque esse assunto, mais do que um problema da nossa geração atual, é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para falar sobre aquele que é a resposta. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, o único que pode de fato transformar e renovar a nossa vida. E eu creio muito nisso, né? Nessa visão de unidade do corpo de Cristo mesmo, desse discernimento plural, dessa visão do ser humano não de forma simplista nem reducionista, mas de forma profunda, em que o terapeuta vai ser muito importante, o psicólogo vai ser muito importante, o médico vai ser muito importante para identificar muitos problemas, para expor muitas áreas de fraqueza, para expor muitas feridas, mas que quem vai fechá-las é o evangelho. Exatamente. E a gente vai precisar construir essa ponte, essa mesa dos que tocam a alma, dos pastores e dos profissionais, e a gente construir essa visão profunda, centrada em Cristo, mas que não negligencia nenhum aspecto da graça de Deus, inclusive os cuidados terapêuticos, né? Então eu creio muito que Deus está formando essa igreja madura que vai olhar para o clamor que a nossa geração está ecoando, esse pedido desesperado de socorro nas emoções, na saúde mental. E eu creio muito que a igreja é a resposta, a igreja é a revelação de Deus para esse mundo que está adoecido, clamando por socorro. O sofrimento mental talvez seja o grande evangelista do nosso tempo, que vai trazer muita gente para a igreja, que vai abrir o coração, como John Piper diz, né? O caminho mais rápido para o coração é uma ferida. Então, muita gente ferida vai buscar a igreja, e nós precisamos estar preparados para responder a essa dor. E você disse que você encerrou ou começou ali essa série de ministrações, fazendo aquele apelo e dando uma palavra. Eu queria que você, nesse momento, se dirigisse a pessoas que estão agora nos ouvindo, identificando esse cansaço, identificando essa exaustão, alguns sinais, enquanto a gente falava aqui, que você falasse com ela como alguém que se compadece, que sentiu e que sabe o que é padecer também como Cristo, e falasse um pouco com alguém que está passando por esse momento e depois orasse por quem está nesse lugar hoje. Tá bom. Bom, aqueles que estão talvez aí do outro lado da tela, eu quero dizer que talvez você está vivendo sintomas parecidos com esses de Elias, né? Isolamento, talvez você tenha se isolado, talvez você tenha perdido essa capacidade de sonhar, você cada vez mais tem se enxergado de uma maneira errada, né? Às vezes até assumindo essa postura de vítima, tudo mais. E se você percebe essas coisas acontecendo, então é um sinal de alerta, e eu quero te dizer coragem para reconhecer que as coisas não estão bem, né? E buscar ajuda. Você precisa de ajuda, né? E você precisa da ajuda de Deus, mas Deus se manifesta por meio de pessoas, né? Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Então eu quero te encorajar a buscar ajuda. E buscar a ajuda de Deus por meio de pessoas. Pessoas na tua comunidade, pessoas na tua igreja, talvez profissionais da área da saúde. Você precisa de ajuda. E aí a gente volta lá para o começo, né? Atente bem para a sua vida. Nós precisamos cuidar da vida que Deus nos deu, do corpo que Deus nos deu, das emoções. E então eu quero te convidar, te encorajar. Busque ajuda, reconheça que as coisas não estão bem, não tenha vergonha. Os grandes homens de Deus também passaram por momentos assim difíceis, e foi por meio de outras pessoas também que eles encontraram ajuda para levantar, para ser tratados, e foram ali restaurados, né? Então a boa notícia é que você pode, né, viver uma
transformação, uma renovação por meio de Cristo Jesus. E Deus quer usar pessoas especiais que Ele preparou e capacitou para te ajudar. E uma das muitas ajudas, e talvez uma das ajudas mais especiais e pontuais para esse tempo, é o livro. E eu queria encorajar você a pedir o seu. Eu tenho certeza que não apenas você que está lidando com sintomas, você que está percebendo sinais, mas você que cuida de alguém, você que ama alguém. Talvez você não está lidando, mas é para você esse conteúdo, para você identificar nesse momento, para você já reajustar a rota e a velocidade antes que você tenha prejuízos lá na frente. O livro vai te ajudar a se tornar mais consciente do que está acontecendo, tanto exteriormente quanto interiormente na tua vida. Isso vai te ajudar a fazer as escolhas certas no teu coração e vai te ensinar também esse caminho de Jesus, quando ele diz aprendam comigo. Eu acredito que Jesus aprendeu a viver no ritmo da graça. E nós precisamos aprender a não viver no ritmo dessa cultura estressante, mas viver no ritmo da graça, de um Deus que nos ama e de um Deus que desempenhou na cruz o trabalho mais importante. E hoje nós não precisamos mais provar nada para ninguém nem para Deus. Cristo já provou, nós só precisamos nos render a Cristo. Muito bom. Né? Então, esse é o nosso desafio. Esse livro é um remédio para nossa geração. Amém, que seja. É cura para nossa geração. Amém. E eu oro para que ele chegue em todos os cantos do planeta. Que ele chegue na sua casa aí. Vai por mim, pede o seu, porque vai abençoar muito a sua vida, vai te fazer um ser humano melhor, vai te fazer alguém muito mais preparado para esse tempo. Ainda que você não esteja lidando com nada disso, você vai precisar para ajudar pessoas, você vai precisar para ser alguém preparado para responder a pergunta que o mundo está fazendo. Então, pede aí o seu, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E eu queria que você orasse por tantos, como você fez o apelo lá na sua igreja e muita gente se levantou e você orou lá. Eu creio muito nessa autoridade que vem da experiência, né? Que vem dessa mensagem que Deus está gerando em você. E para agora, mais do que em qualquer outro tempo, por meio do livro e por meio dessa nossa conversa aqui, talvez alguns irmãos e irmãs que estão já nesse lugar, que estão nesse lugar de isolamento, de perda de prazer, de perda de propósito, essa desconexão com aquilo que fazem. Muitos até líderes cristãos, creio no poder do Senhor por meio da fé, que agora, nesse momento, nessa nossa mesa aqui de comunhão e por meio da oração, alguns deles podem ser visitados pelo Senhor, podem encontrar a graça que há em Cristo. Então, se você puder orar por nós. Pai, eu quero orar por nós, por cada um que está participando desse momento aqui do podcast, pessoas que talvez estão passando por tempos difíceis, pessoas que estão enfrentando esse dilema do burnout, pessoas que estão passando pelo esgotamento ou por inúmeros outros problemas relacionados a isso. O meu desejo, a minha oração, Deus, é que o Senhor agora possa visitar com a Tua presença, com o Teu Espírito, cada uma dessas pessoas, renovando, curando, restaurando a vida delas, Deus. Que especialmente por meio desse podcast o Senhor possa abrir os olhos, que o Senhor possa ajudar essas pessoas a compreenderem, tornando-se mais conscientes daquilo que está acontecendo ao nosso redor e aquilo que está acontecendo dentro de nós, de que muitas vezes nós somos como Marta, buscando provar que somos importantes e que somos bons, buscando uma aprovação por meio do nosso desempenho, por meio daquilo que nós produzimos, por meio daquilo que nós sentimos, por meio daquilo que fazemos e somos, mas que cada um aqui, Deus, possa compreender esse chamado de, assim como Maria, ir a Jesus, encontrar em Jesus a melhor parte da vida, a parte fundamental da vida, a partir da qual todas as outras partes elas serão ordenadas, Deus, que de fato por meio da Tua presença, do Teu Espírito em nós possamos ser restaurados, experimentando esse fruto que está da Tua presença em nós por meio do Espírito, fruto de alegria, de amor, de paciência,
de longanimidade, de domínio próprio, Deus. É tudo que nós precisamos, é tudo que nós buscamos no meio do caos que estamos vivendo, no meio de uma cultura frenética e estressante. Nós precisamos aprender a viver no ritmo da Tua graça, na dependência do Teu Espírito. É por isso que eu clamo que o Senhor derrame Tua graça, Teu Espírito sobre nós, transformando, restaurando a nossa vida, a nossa identidade, as nossas afeições, permitindo que a gente possa alinhá-las a Ti, Deus, ao Teu propósito, aquilo que nós somos em Ti, por meio do que Cristo fez na cruz. Eu clamo, Deus, por cura, para que o Senhor de fato restaure a nossa saúde, o nosso espírito, a nossa alma, Pai. Nós queremos seguir na Tua direção, obedecendo o Teu chamado, quando o Senhor disse na palavra: venham a mim. Nós agora vamos a Ti. Nós queremos aprender contigo a viver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Meu amigo Johnny, obrigado. Eu que agradeço, é verdade. Cara, que especial. Muito abençoado, muito abençoado. Tenho certeza que é uma mesa de cura para abençoar tantos irmãos. Se você foi abençoado, você tem uma responsabilidade, hein? Você não pode deixar esse conteúdo parar em você, porque isso é uma característica de quem carrega a bênção, é que ela gera bênção, gera vida. Então, compartilha, manda aí no grupo da igreja, manda no grupo da liderança, no grupo da célula, DNA, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho também, não tem problema. Pode mandar conteúdo bom assim, é cura. Então, isso aqui é o tipo de conteúdo que precisa chegar no máximo de pessoas possível e quem ouvir vai ser abençoado. Então compartilha, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui para você não perder nada. Deixa um comentário aqui com a parte que mais abençoou você, e se você quer que o Thiago volte para falar mais sobre esse assunto, deixa no comentário aqui também. Eu tenho certeza que vai abençoar você, certo? Espero vocês, profissionais de saúde no Congresso de Profissionais de Saúde, e dia 19/10 faz aí a sua inscrição, vamos deixar o link aqui na descrição, e pede o seu livro Burnout do Thiago Matos. Aproveita e pede também o Jesus não é quem você pensa, tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente Podcast.